Porque as coisas da Nintendo valorizam porque são verdadeiras obras-primas. E esses Pokémons aí antigos não é diferente, são as Mona Lisas do tempo moderno. Você vai precificar isso, R$120, pra você ter o bagulho eternamente, cara. Se a Nintendo tivesse que extrair esses Zeldas de lá e vender a parte um Ocarina of Time da vida, do jeito que ele tá lá, sem remasterizar, sem nada, cara, ela teria que cobrar uns R$600. Seja muito bem-vindo ao canal do Super Nintendista Amâncio, o Nintendista com mais testosterona do Brasil, provavelmente do mundo. Provavelmente do mundo. Hoje é dia de arrumar encrenca falando dessa empresa maldita e canalha. Vou palpitar sobre um assunto que eu nem sei direito, só porque eu vi a notícia do Pokémon Fire Red sendo vendido por R$120 em 2026 e deu vontade de palpitar sobre. Eu tô bem desatualizado do mercado da Nintendo já faz tipo uns 10 anos, mas também não precisa ser um puta conhecedor de videogames pra entender que vender um jogo de 2005 que não pesa nem 12 MB e você consegue baixar em qualquer site pirata em 5 segundos, vender isso por R$120 é uma loucura. Então, se você ficar bravinho, lembre-se, você tá ficando incomodado com as falas de um canal que usa foto de um boneco de Minecraft e tem 50 inscritos. Aliás, muito obrigado por se inscreverem. Pense no quão ridículo é isso. Você tá levando a sério o cara com a foto de perfil do boneco de neve, velho. Não é pra levar a sério assim as coisas na vida, então melhore. E esse vídeo todo é estritamente apenas a minha opinião, nada sério. Melhor deixar esse aviso aqui no começo, porque, né? Então vamos começar. Bom, minha experiência com a Nintendo se resume a praticamente Pokémon, porque foram os únicos jogos que eu zerei mesmo da Nintendo. Eu tive o meu primeiro console quando eu tinha uns 7 anos, ganhei de Natal com o jogo do Hearth Gold, e meu irmão, eu joguei aquilo incansavelmente. Eu lembro que eu tinha um Poliwhirl nível 83, algo assim, porque por algum motivo eu tinha olhado pra ele e gostado muito, daí eu fiquei com hiperfoco em evoluir ele o máximo possível, e todo mundo sabe que pra upar um Pokémon tanto assim na velocidade 1x padrão do jogo, leva muito tempo. Então eu realmente quase que platinei aquele jogo, só faltou zerar a Pokédex e ganhar do Red, as duas coisas mais difíceis, né? Mas eu sempre gostei de todos os consoles da Nintendo ali, né? Os mais recentes serem todos portáteis, porque é muito mais prático, né? Você consegue levar pra um lado pro outro. Eu também tive um pouquinho de experiência com Mario, porque eu tinha um cartucho que era desbloqueado, então tu tinha 1000 jogos em um ali. Eu gostava bastante de Mario também. Mas é isso, essa breve história pra dar contexto, porque o foco desse vídeo é o Pokémon Fire Red sendo vendido por R$120 num jogo de 2005. O negócio faz 21 anos. O negócio tem a minha idade e os caras estão vendendo por R$120, velho. E o melhor são os argumentos dos caras, né? Tipo esse daí. Não é questão de você odiar a empresa A ou B, e sim a questão de você ser um fanboy de uma empresa que tem um histórico de colocar preço abusivo nos seus consoles e também... Cara, você não acha que a pessoa, por causa que ela é de cor, ela não pode comprar Nintendo? E outra coisa antes do Amâncio falar, cara, se não é questão de empresa A ou B, se não é questão de ser Nintendo, se não é questão de ser Sony, por que a culpa tem que ser da Nintendo? Tá ligado? Tipo assim, os brasileiros ganham pouco, a gente paga imposto pra caramba, por que a culpa tem que ser de uma empresa lá do Japão de capital privado e não do nosso governo, e não das estruturas de má distribuição de salário? Por que a culpa tem que ser de uma empresa de joguinho, cara? Assim, nada contra o cara do vídeo, não conheço ele. Eu entendo que a situação do Brasil impacta diretamente no preço desses produtos. Tudo tem imposto praticamente, a moeda tá uma merda. Eu acho que ninguém com o QI acima de 2 dígitos tá satisfeito com a situação do país nos últimos mandatos. Mas, sério, cara, R$120 em um jogo de literalmente 12 MB de 2 décadas atrás e que tu pode jogar no navegador do Google Chrome de graça. E detalhe, você não compra o jogo e dentro dele tem as opções de idioma igual em qualquer jogo normal. Você compra o jogo por idioma separado. Então, se você comprar a versão em inglês de Pokémon Fire Red, você só tem acesso à opção em inglês do jogo. Se você quiser ter espanhol, você vai ter que gastar mais R$120 para ter a versão em espanhol. Se você quiser, sei lá, em russo, você vai ter que gastar mais dinheiro. E uma observação, continua não tendo a versão em português, cara. É muito absurdo isso. O mercado brasileiro é um dos maiores clientes da Nintendo. Os fãs pedindo a versão em português pros caras desde que o mundo é mundo, e foi só bem recentemente que eles começaram a lançar jogos com legendas em português. E a gente nem pede por muito, a gente não pede dublagem, porque sabe que não vai ter. A gente só queria legenda, e nem legenda nesse Pokémon Fire Red tem. Os caras não tem vergonha nenhuma em fazer uma sacanagem dessas, velho. Só falta os caras começar a vender aqueles jogos Pokémon Red e Yellow em preto e branco da década de 90 por R$500 também. Não deve estar muito longe disso, né? Os caras estão vendendo um APK que tu baixa em 15 segundos na internet por R$120, e o mais intancável
inexplicável é que os mesmos bugs do Pokémon Fire Red de 2005 continuam nesse, abre aspas, remake, fecha aspas, de Pokémon Fire Red. Porque de remake não tem absolutamente nada, né? Olha essa comparação entre Game Boy Advance de 2001 versus Nintendo Switch. Não muda nada. Nada, nada, nada. E eu sou um, entre aspas, fã de Pokémon. Pokémon é literalmente um dos jogos que mais marcaram minha vida, junto ali com Minecraft. Ainda mais quando eu juntava os dois, né, no Pixelmon Raiz. Eu acompanhei bastante os lançamentos de Pokémon, principalmente até 2016, mais ou menos. Mas depois eles começaram com Boyolice, inventando Pokémon Motocicleta, Pokémon Espada do Halo, Pokémon Castelo de Areia, Pokémon... esse bicho aí. Mano, sério, por favor, alguém me explica o que seria isso? Esse cubo com pernas, Dugtrio com cabelo, esse Pokémon aí que eu não faço a menor ideia do que seja, Pokémon Frigideira, sei lá, cara. Claro que nos Pokémons antigos também tem alguns que seriam estranhos se lançassem hoje em dia, né? Mas hoje tá muito. Parece que criaram Pokémons demais e agora faltam opções pra inovar, sabe? Mas também é complicado, né? São mais de 1000 Pokémons. Imagina criar 1000 personagens novos e com nomes próprios ainda. Não é uma coisa fácil. E o meu gosto pra julgar designs também não é dos melhores, sinceramente. Um dos meus Pokémons favoritos é o Smeargle. Eu nunca vi uma única pessoa na vida falar bem desse Pokémon. Eu nem sou tão hater dos jogos novos de Pokémon, por mais que eu não goste deles. Eu entendo que é feito pra uma geração nova e blá blá blá, mas é inegável que a maioria deles são uma merda. Pokémon Scarlet, uma merda. O novo Pokémon Diamond, uma merda. Pokémon Ondas, uma merda. Parece que são jogos extremamente preguiçosos e que não tem um pingo de alma, diferente de antigamente. Antigamente os jogos Pokémons tinham ali, pô, easter eggs, história massa. Quem não lembra daquele enigma da garota fantasma de 2014? Era lendário demais. E só uma nota de observação aqui, Pokémon Hearth Gold é o melhor jogo Pokémon já criado na história. Mas vocês ainda não estão preparados para essa conversa. Sem falar que a Nintendo é meio parecida com a EA, né? A EA fica reciclando jogos antigos para criar novos e lançar um jogo novo todo ano, com zero novidades, zero melhoras, e os gados ainda compram por R$300. A Nintendo faz quase que a mesma coisa, não chega a ser no nível descarado da EA, porque pelo menos tu tem uma história nova aqui e ali, uma mecânica nova e tal, mas pô, os caras literalmente reutilizam quase todas as sprites dos Pokémons antigos. Mas em compensação a tudo isso, a Nintendo grava esses vídeos cringes aí pra lobotomizar as crianças. Eu vou pular, eu vou jogar, porque é Mario Day. Eu vou voar, eu vou dançar, chegou o Mario Day. Pisar nos Goombas, pegar os power-ups, pular nos Lakitus e Culpatru. Diante de tudo isso, tem os famigerados nintendistas do YouTube que passam pano pra absolutamente tudo e qualquer coisa da Nintendo. Recentemente essa bolha teve uma treta com o Luan Gameplay, só por ele ter zoado os preços absurdos dos novos jogos, e as respostas dos caras foram essas. O surto do Luan, né? Tá aqui o Luan. Vocês estão vendo aqui o Luan? Luan Gameplays. Luan Gameplays. Esse aqui é o canal do BRKS Edu, o dia que ele comprou o Switch 2. Reparem numa coisa, olha aqui, vejam vocês. Controle Pro. Eu trouxe 3 mídias físicas, das quais uma é game. Chat, quanto vocês acham que é isso aqui em dinheiro, aqui na mesa? Eu, Luan, chutando. Aqui é uns 4.500. Esse controle deve ser uns R$600. Essa bag aqui deve ser uns 200. E esse microfone deve ser uns 350. Mais os jogos, cada jogo a R$400, 1.100. Sei lá, mano. Key card que eu vou mostrar. Vocês veem aqui que todo mundo chutando um valor alto, né? E aqui ele fala com o público como esse cara, nossa, que dinheirão que ele tá gastando. Que realmente, talvez pra mim, isso aqui é impensável antes. Eu consegui adquirir os jogos e esse tipo uma coleção dessa aqui. Todo mundo, nossa, isso aqui tá muito caro. E eles falam com esse público, porque é um público que eu vou mostrar pra vocês que eles fazem questão de deixar eles nessa situação. De olhar pro BRKS Edu como fosse algo distante, intocável, impossível. Você vê que ele se veste aqui, né? Ele tenta se vestir aqui da maneira mais plebe, para poder... mais rude, mais grosseira, para poder comentar com o público. Como se eles nunca conseguissem alcançar esse patamar aqui do BRKS Edu, né? Você viu que olha o debate, olha o nível do debate, como é que se portam, se vestem, né? E eu não falando que eu me visto bem, não.
falando que o long gameplay comunica com esse público aqui, ó, que se veste assim, entendeu? Que tem esse padrão e que olha pra isso aqui e, nossa, cara trouxa, né? Olha pra isso aqui, olha o quanto que ele gastou, né? A interpretação desse cara é tão descolada da realidade que se esse vídeo aqui por algum motivo chegasse nele, seria capaz ele ver o título desse vídeo de Nintendista merece chibatada e falar: olha pessoal, ele tá falando que quem gosta de Nintendo merece levar chicotada, ele apoia a escravidão, fala que a gente come fezes, sei lá, algo desse nível, sabe? O cara tava falando esses dias: ah, tô recebendo hate dos incel, sei lá. Tipo, nossa cara, o cara que se diz ser o Nintendista com maior testosterona do Brasil tá falando esse tipo de coisa de os incel tão me atacando, sendo que os caras tão só zoando o fato dele passar pano pra Nintendo vendendo coisa absurda. Se bem que é capaz desse cara ser o Nintendista com a maior testosterona do mundo mesmo, né? A competição não tá lá essas coisas. Aliás, hoje, tá vendo essa manga aqui, ó? Tá vendo essa manga? Hoje, pensa assim, ó, essa manga aqui, ó, é o Luan Gameplay e o Ramsés. Sabe o que eu vou fazer com vocês? Fala, investidores da Nintendo, tudo beleza? Investidor aqui. E Luan Gameplay foi simplesmente macetado, destruído pelo super nintendista Amâncio, né? Ele foi mexer com os nintendistas e se deu muito, muito mal. Olha isso, velho. Os caras são tão malucos que na cabeça deles eles estão destruindo todo mundo nos argumentos. Parece até gado de política que, independente do que tu falar, o cara vai automaticamente acreditar só porque tu concorda com ele. Mano, sério, essa thumb não dá pra tancar. Olha isso, tá muito barato. E no título, só R$120? Depois ali em cima, estava barato mesmo. Cara, quando eu vi isso, eu morri de rir. Não tem como, eu não acreditei. Esse cara deve ser um personagem, não é possível. Esse cara é um gênio que tá enganando todo mundo e é um personagem mesmo. Porque não é possível que ele ache isso normal. Se a Nintendo tivesse que extrair esses Zeldas de lá e vender a parte um Ocarina of Time da vida, do jeito que ele tá lá, sem remasterizar, sem nada, cara, ela teria que cobrar uns R$600. Porque eu tenho certeza que tem pessoas que pagam a assinatura do Switch Online mais o Expansion Pack por mais de, sei lá, 10 anos seguidos, só pra ter esse jogo lá na prateleira dele, quando ele quiser acessar de maneira original. Agora, você imagina ter esse jogo pra sempre ali no quadradinho do Switch, baixado ali pra sempre. Mano, teria que ser uns R$600, R$700 esse jogo do passado. Porque as coisas da Nintendo valorizam porque são verdadeiras obras-primas. Aqui não tem nem o que dizer, né? Patifaria total. O cara acharia justo a Nintendo pegar um jogo da década de 90, com os gráficos todos estourados, sem dublagem, sem nada, sem legenda, em 144p, por R$600, sem remasterizar nada. Sem remasterizar nada. Um jogo que qualquer um consegue baixar na internet e rodar num Galaxy J5 Prime. E esses Pokémons aí antigos não é diferente, são as Mona Lisas do tempo moderno. Você vai precificar isso, R$120, pra você ter um bagulho eternamente, cara. Vocês estão de brincadeira comigo. Vocês estão de brincadeira. Tá barato demais. E sim, eu estava minimamente certo quando disse que R$120 em Pokémon estava barato, né? Simplesmente o jogo se tornou o mais vendido na eShop durante os 3 dias em que ele esteve ali no ar. O engraçado é que é tipo, todo mundo nos comentários indo contra o cara. Olha isso. Eu concordo, você merece pagar R$500 nisso. Até me inscrevi no seu canal, é o conteúdo mais engraçado que eu já vi. Mano, na moral, não é possível que alguém consiga tancar isso. Acho que perdi um pouco de massa cinzenta do cérebro depois de ver esse vídeo. Meu Deus, fiquei até triste vendo esse vídeo. Vim apenas pelo meme, achei que era zoeira, mas é verdade. Véi, esse maluco só pode ser um personagem, e se ele for, tá de parabéns. Faz o L, faz o L. O jeito de falar desse cara me lembra o Monark. Quê? Cara, você é realmente um ser iluminado. Nunca vi um espécime tão exótico quanto você. R$120 num jogo emulado que nem PTBR tem. Beleza, kkkkkkk. Sendo que na net tem, além de 4K, widescreen, tem PTBR. Kkkkk. Deve ser triste ser nintendista, papo reto. É, os comentários são praticamente todos esses, né? Ninguém conseguiu tancar essa passada de pano monstra dele. E cara, não dá pra ter pra terminar, não dá pra ter uma métrica real por bolha de internet realmente, né? As pessoas, o meu post dessa analogia da pizza pegou mais de 2 milhões de visualizações e a maioria esmagadora é criticando. Porém,
esse mesmo post teve alguns comentários positivos e teve mais de 350 likes. Ou seja, 350 pessoas concordaram com tudo isso. Mano, o post do cara teve 2 milhões de visualizações e só 350 pessoas concordaram com ele. Eu acho que se eu fizer um post falando que é certo chutar cachorros na rua e pegar 2 milhões de views, eu vou ter mais pessoas concordando comigo do que esse cara. Só 350, velho. E a maioria dos lançamentos novos da Nintendo são tudo meio merda, né? Mas os caras continuam passando pano. Só os Zeldas ali que se salvam, né? Que continuam sendo muito bons. E alguns raríssimos casos, tipo Pokémon Legends Arceus. Eu acho que alguns Marios também foram bastante elogiados, mas eu não sei de nada da franquia depois de 2010. Então, enfim, nesse caso aí eu não tenho como falar nada. E não tem problema tu ser muito fã da Nintendo, mas quando você começa a passar pano pra jogo de 2005, sendo revendido por R$120, e jogo sem legenda ainda por cima, isso é passivo de virar piada, né? No mínimo. Outro caso que eu achei absurdo foi o do Estação HD, que é um youtuber de Pokémon faz acho que década já, e ele iria cobrir um campeonato mundial de Pokémon Night, que é literalmente um LoL de Pokémon, e foi rejeitado em última hora porque a Nintendo descobriu que ele já tinha feito vídeos de hack room de Pokémon, que é tipo que um mod de Minecraft, só que pra Pokémon, de forma extremamente resumida. O cara foi recusado em última hora por conta disso, velho. Eu tenho boas memórias com a Nintendo, mas não dá. Esse tipo de coisa aí não dá pra passar pano, impossível. Bom, eu acho que é isso, né? Eu não tenho nada contra as pessoas que apareceram nesse vídeo. Eles até me renderam boas risadas, sinceramente. Tanto que eu até dei like nos vídeos deles. Era cada absurdo que chegava a ser cômico. Bom, é isso, né? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Ele foi feito de modo meio preguiçoso. Eu só abri o vídeo dos caras, abri um bloco de nota do lado e comecei a anotar os pontos ali que eu achava pertinente, que seria legal mostrar. E é isso, né? Se você gostou, deixa um like que ajuda bastante. Um comentário ajuda muito no alcance. Eu pensava que não ajudava tanto, mas ajuda bastante. E bom, é isso. Tchau.